Autoconhecimento é um termo que se auto-explica, mas não se auto-implementa. O que é isso que eu acabei de falar? Você conhecer a você mesmo é algo que o nome autoconhecimento já explica o que é, certo? Mas aplicar o autoconhecimento, ou seja, fazer com que você se conheça, não é algo natural. E esse vídeo aqui a gente vai explorar isso. Existem várias ferramentas que permitem o profissional se conhecer mais e melhor. Esse autoconhecimento traz inúmeros benefícios. Se você se conhecer melhor, saber quais são os seus diferenciais ao lado dos seus colegas, dos seus concorrentes, quais são as suas habilidades mais fortes, aquilo que você precisa melhorar, quais são as suas vontades, os seus anseios de carreira, quais são os seus valores e princípios e, principalmente, quais são as linhas em que você não quer ultrapassar de forma alguma. Conhecer tudo isso faz toda a diferença na gestão e na conduta da sua carreira. Aqui eu vou te dar outros benefícios do autoconhecimento. Olha, ele humaniza o profissional a partir do momento que você passa a conhecer as suas vulnerabilidades. Ele permite a criação de um plano prático de maximização dos pontos fortes e minimização dos seus pontos fracos. Ele ajuda também a descobrir comportamentos que são nocivos. E olha, nem sempre são muito claros esses comportamentos. Ele também viabiliza que você desenvolva planos prévios e ativos, e não apenas reativos. Buscar o autoconhecimento depois de um desemprego ou depois até de uma doença pode ser custoso e até mesmo doloroso. E saber claramente o que você quer como empresa, como ambiente de trabalho, isso ajuda você a entender o fit cultural entre você e a empresa. Isso vai colocá-lo na posição de condutor da sua carreira. E uma das aplicações práticas do autoconhecimento na gestão da carreira está relacionada ao fit cultural. Fit cultural é uma preocupação relativamente recente nas empresas, nos recrutadores e nos candidatos, e está relacionado com a adequação de valores, propósitos, princípios, maneiras de se fazer entre a empresa e o funcionário. Está cada vez mais claro que o processo de seleção, de integração entre o colaborador e a empresa é caro e demanda cada vez mais de esforços, tanto da empresa quanto do colaborador. Portanto, trazer um novo colaborador para a empresa e em pouco tempo pedir o desligamento dele por incompatibilidade entre os valores do colaborador e da empresa é um custo e um desgaste desnecessário, você concorda? Além disso, o turnover é e sempre foi um problema para as empresas, principalmente se ele é consequência desse deslocamento cultural entre o colaborador e a empresa. O ponto central do fit cultural é encontrar uma compatibilidade cultural, ou seja, de valores, princípios e propósitos, e da maneira de fazer entre a empresa e o colaborador. E o aspecto cultural, pessoal, toma uma dimensão ainda mais relevante à medida que as novas gerações, X e Y, essas gerações mais idealistas, preocupadas com a experiência e sem amarra a essas grandes empresas, as carreiras nessas grandes empresas, assumem o lugar dos baby boomers, que eram mais fiéis a uma empresa, independente da cultura da empresa. É muito comum vermos baby boomers que trabalharão anos numa empresa, mesmo não concordando com a cultura, com a forma de fazer daquela empresa, mas que permanecem em troca de estabilidade ou de evolução de carreira. Isso não quer dizer que baby boomers não buscam fit cultural. É apenas um caso de maior relevância, dada a volatilidade, a facilidade que as gerações X e Y têm de se desligar de uma empresa buscando os seus ideais. Agora, falando um pouquinho mais sobre fit cultural, é importante a gente entender que ele está relacionado a dois pilares principais da cultura de uma empresa.
O primeiro pilar está formado por valores, princípios e propósitos. E esse pilar tem que estar casado com o que o funcionário acredita. Por exemplo, um ativista dos negros, das mulheres, dos LGBTs, vai ter grande dificuldade de se adaptar numa empresa que seja pouco inclusiva. E o mesmo acontece do outro lado. Por exemplo, uma empresa que seja muito inclusiva vai ter dificuldade de conviver com funcionários que fiquem postando conteúdo racista, conteúdo homofóbico. Veja, por exemplo, o caso da doutora Anice e do Hospital Albert Einstein. Ou também o caso lá daquela mulher que ofendeu um fiscal no Rio de Janeiro e foi demitida por sua empresa. Agora, o segundo pilar é a forma de fazer. Ou seja, o ambiente e a forma de fazer, elas também precisam estar casadas entre o candidato e a empresa. Por exemplo, um profissional empreendedor, inovador, cheio de ideias, querendo mudar as coisas, vai ter grande dificuldade de se adaptar numa empresa multinacional, antiga, cheia de processos, que basicamente tudo vai depender lá da aprovação da matriz. E por outro lado, um profissional que queira trabalhar numa empresa estável, com processos bem definidos, procedimentos, normas, aquelas políticas todas escritas, com certeza terá dificuldade de se adaptar numa startup. Um outro exemplo é aquele profissional que busca trabalhar numa empresa harmoniosa, onde as pessoas se ajudam, se colaboram. Esse profissional ele vai ter grande dificuldade de trabalhar numa empresa onde ela tem uma política, ali uma política agressiva de comissões, de bonificações. Imagine que o ambiente muito agressivo de competição não casa com o profissional que busca algo tranquilo, harmonioso, de cooperação. Dessa maneira, pessoal, as empresas investem cada vez mais na adequação cultural entre o candidato e a empresa. Por parte das empresas, já nas entrevistas, existe uma forte orientação para que valores, princípios, forma de fazer, cultura sejam amplamente discutidos com o candidato. Já por parte do candidato, que pode ser você, é necessário que adote uma postura de questionar o entrevistador sobre estes mesmos aspectos e faça uma análise minuciosa de quão compatível são esses valores, os princípios, esses propósitos entre a empresa e você. É importante ressaltar, pessoal, que essa análise de fit cultural é muito importante que exista, mesmo em situações de extrema necessidade de emprego. Sabe aquela tal necessidade de sobrevivência? Ou seja, se você precisa muito de um emprego e não existe esse fit cultural, de repente você não pode abrir mão. Porém, é muito importante você ter ciência dessa incompatibilidade, porque com certeza você vai ter que conviver com isso, nem que seja temporário. E um outro aspecto também muito importante para o candidato levar em consideração é que quem tem que se adaptar quando não existe essa compatibilidade no fit cultural é o candidato, o funcionário, e não a empresa. Isso quer dizer que é impossível a empresa mudar a sua cultura para se adaptar a um funcionário. Então, pessoal, para resumir tudo isso, você só vai conseguir saber se existe essa compatibilidade, esse fit cultural, se você se conhecer. Então, o que você acha de buscar o autoconhecimento? Fica a dica, obrigado pela sua participação, um grande abraço e olha, não deixe de se inscrever aqui porque esse canal pensa em você. Ele quer que você cresça porque depois o nosso crescimento será consequência. Combinado? Aqui do lado tem uma sugestão de um outro vídeo do canal. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!